A função toChar, especificamente nesse nome, não. No caso, você teria, por exemplo, que... Olha só, quer ver uma coisa interessante? Vou mostrar minha tela aqui. Só um minutinho, vamos lá. Câmera e tela, beleza. Então, vamos lá. Coisa interessante. Cara, eu vou falar os que eu lembro aqui, tá? Mas vamos lá. 1/1/2022, tá? Vamos colocar aqui para ficar fácil, tá? 28/2/2023, tá? Então, dia, mês, ano. Cast as date. F9. Identifica como data? Identifica. Vou colocar aqui, ó, vírgula, Ctrl D. 2023 02/28. Identifica como data? Identifica como data. Tá lá, esse formato. Colocar aqui mais, ó. Colocar assim, 23/02/28. Se eu não me engano, isso funciona também. Vamos testar. F9. Não, não funcionou, mas tudo bem. Então, o que que acontece? A gente tem mais um aqui, ó. Então, eu vou colocar 2023. Na verdade, assim, 02/28/2023. Identifica como data? Identifica. Mês, dia, ano, certo? Então, a gente tem aqui, ó. Dia, mês, ano. Ano, mês, dia. Mês, dia, ano. Tudo funciona como data, certo? Você pode fazer também o quê? Cara, vamos lá. Vamos ver se eu lembro. 28. É mais difícil, né? Se eu usar assim, mas vamos lá. 28 de fevereiro, né? February em inglês. 28 Feb 2023. Identifica como data? Identifica como data. Então, Firebird ele é compatível com inúmeros. Tem mais, cara. Isso aqui não foi nem metade dos formatos de data que eu já vi na documentação. Só que eu não lembro. Eu uso qual? Eu uso isso aqui que é mais simples. Mas tem inúmeros formatos de data que o Firebird aceita. Por quê? Porque em bancos de dados diferentes você conhece outros formatos que às vezes, se você for comparar com... por exemplo, tem um Select que faz uma busca de data no Firebird que eu não... Sei lá. Uma busca de data no Oracle, por exemplo, que é de um jeito. Aí você chega no Firebird, tem que ficar compatibilizando, certo? Só que, pelo tanto, tem esses daqui, isso aqui não foi nem metade. Eu acho que isso aqui é 1/4 da quantidade de formato de data que ele permite, tá? Eu nem tenho criatividade agora, né, ao vivo aqui, para poder falar quais são todos os formatos, mas ele aceita vários. Mas, se você quer formatar data colocar uma data em qualquer formato, você pode... Você pode fazer o quê? Por exemplo, nesse caso aí que você quer dia, mês e ano, certo? Então eu vou colocar assim, ó. Cast 22 do... colocar aqui, ó. Aquela mesma data. 28.02.2023, certo? As date. Esse aqui é o formato que a gente... Vamos exportar dentro de um campo do seu banco de dados. Daí a gente faz assim, ó. Replace. Nessa string... Você procura, vamos ver se vai dar certo, tá? Você procura, por quê? Tá, já vou explicar por que talvez não dê certo. Ele vai procurar ponto, vai trocar por barra, certo? O que vai acontecer aqui? Olha só. Quando eu faço uma string nesse formato asDate, dentro do banco de dados, ele vai armazenar isso aqui, certo? Dentro do banco de dados. Então, quando eu coloco aqui asDate, tudo bem, é um formato data, mas quando eu mudo isso aqui para string, a Replace vai transformar esse cara aqui em string em tempo de execução, certo? Quando ele transformar em string, é muito provável que esse aqui seja o formato retornado, certo? Então vamos lá, F9. Então por isso eu acho que não vai dar certo. Não deu certo, realmente, ó, certo? Então o que acontece? Você precisaria pegar, por exemplo, alguma coisa. Tudo bem que essa função, ela não existe no Firebird dessa forma, mas nada impede de implementar, certo? Então o que acontece aqui, ó? Com esse campo, eu vou chamar isso aqui de data, vou colocar dt só, certo?
E eu vou fazer assim, ó, select from, abro parênteses, esse cara aqui para frente, x, certo? Daí eu posso chamar x.dt, facilita, certo? Facilita para mim aqui, por exemplo. Então eu posso fazer extract, vamos lá, que formato você quer? Tá, day from xdt, concatena, com barra, extract month from dt, x.dt pode ser, tá? Concatena com barra, extract year from, vou colocar aqui um embaixo do outro, tá? Só para facilitar. x.dt, fecha parênteses, beleza? Então aqui eu tenho o formato, vamos lá, faltou concatenar, F9. Então aqui eu tenho o formato de data que você precisa, certo? Ah, mas o mês aqui tá com um dígito só. E se eu colocar aqui, por exemplo, 1 do 2, né? Mesmo que eu coloque 01 do 2, ele retorna 1/2, tá? Então a gente usa aqui, ó, lpad, abro parênteses e fecho parênteses aqui, certo? Colocando por parâmetro, vírgula, qual é o tamanho que você quer, 2 dígitos, e se faltar, tem que ter 2 dígitos. Se faltar, nesse caso só tem um dígito, completa com 0, certo? Então a gente faz isso daqui. No caso do mês, mesma coisa. Então coloca o lpad, que é completar a string do lado esquerdo, fecha parênteses. Ano não precisa, sempre 4 dígitos, F9. Então beleza, agora a gente já tem aqui, ó, 01/02/2023. Isso é interpretado como, lembrando, mês, dia, ano, certo? Se você jogar isso aqui como parâmetro para o banco de dados, ele vai entender como mês, dia, ano. Então, cuidado para não se confundir. Tem como fazer? Tem. Mas, Edson, e hora eu quero um formato, hora eu quero outro formato. Como que eu faço? Dentro do Prime tem uma aula específica que você retorna a data em qualquer formato. Você manda qual é... Exatamente como a Tuchar. Você manda qual é o formato que você quer, certo? Manda lá como que é o formato que você quer. Ah, eu quero ano, espaço, mês, espaço, dia. Certo? Tem como fazer. Se eu escrever assim, ó, no caso, minha cidade aqui, Campo Grande, vírgula, DD, vírgula, certo? DD de dia, a máscara de dia, né? O caractere de chave aí para dia. Então, posso escrever assim, ó, Campo Grande. Aí você tem que criar uma funçãozinha para retornar por extenso, né? Por exemplo... Não, aí coloca, se eu não me engano, eu não sei se eu cheguei a configurar isso, tá? Mas você pode colocar assim, ó, se eu colocar mês com 2 dígitos, então retorna o dia, o número. Se eu colocar mês com 3, então ele substitui pelo texto. É facinho de fazer isso. De ano, certo? Então passa esse string aqui e passa a data que você quer distribuir nesse lugar. Então você consegue fazer isso. Tem função assim lá no Prime, certo? Dá pra fazer sem problema nenhum. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not